Quantos tem Bíblia aqui? Você está com a arma mais poderosa, que é a palavra de Deus. É a nossa arma eficaz. Hebreus 4:12 diz que esta espada aqui é mais penetrante do que espada de dois gumes. Corta até a divisão da alma e do espírito, juntas e medulas. E é apta para discernir os pensamentos e as intenções dos corações. Não tem um teólogo que consegue mostrar aonde fica a divisão da alma e do espírito, juntas e medulas. Não tem. Mas a palavra vai lá e penetra. E a palavra tudo sabe. Então você tem que valorizar. Sabe que a nossa geração tem que valorizar mais a palavra. Por quê, pastor? Porque ter Bíblia e não usá-la é a mesma coisa de ter pente e não ter cabelos. Para que ter pente se você não tem cabelos? Outro sim, é a mesma coisa de ser cego e comprar-se um espelho. Não adianta nada, cego não precisa de espelho. Para que você tem a Bíblia se você não a usa, se você não lê a palavra? Então, lê a palavra de Deus. Abra comigo no livro de Zacarias, no seu capítulo de número 3, ou 3, como queiram. Estava lendo no crepúsculo da tarde esse texto, e Deus falou fortemente ao meu coração, através dessa palavra, do versículo 1 ao versículo de número 5 apenas, os 5 primeiros versículos, livro do profeta Zacarias, capítulo 3, versos 1 ao 5. Todos encontraram, digam amém. Leamos, portanto, a palavra de Deus, que nos diz assim: E me mostrou o sumo sacerdote Josué, o qual estava diante do anjo do Senhor, e Satanás estava à sua mão direita para se lhe opor. Mas o Senhor disse a Satanás: O Senhor te repreende, ó Satanás. Sim, o Senhor que escolheu Jerusalém te repreende. Não é este um tição tirado do fogo? Ora, Josué, vestido de vestes sujas, estava diante do anjo. Então ordenou aos que estavam ali diante dele, dizendo: Tira-lhe estas vestes sujas. E a ele lhe disse: Eis que tenho feito com que passe de ti a tua iniquidade, e te vestirei de vestes novas. E disse eu: Ponha-lhe uma mitra limpa sobre a sua cabeça. E puseram uma mitra limpa sobre sua cabeça, e vestiram de vestes. E o anjo do Senhor estava ali. E você diga glória a Deus, e pode tomar o seu assento em nome de Jesus. Lendo esse texto aqui, eu posso, à luz do contexto desta passagem bíblica, dizer para você, dizer para todos aqui, que você é um tição tirado do fogo. Dá para você virar para o irmão que está ao teu lado e dizer isso para ele? Você é um tição tirado do fogo? Irmão, nós vemos aqui que o sumo sacerdote Josué, aqui ele é o tição tirado do fogo. Isto é, um pedaço de raiz que foi tirado das chamas. Exatamente isso. Ele
é uma brasa viva, como também eu e você, nós somos uma brasa viva. A Bíblia diz lá no segundo livro de Samuel 22:13, que a Bíblia diz que na presença do Senhor, brasas de fogo se acendem. E estas brasas somos nós. Então, Josué aqui, ele é esta brasa viva. O fogo aqui é o cativeiro babilônico, como sendo a fornalha da aflição, mencionada em Isaías 48, o versículo de número 10. A fornalha da aflição. Por que está escrito isso? Porque preste bem atenção. Esse Josué aqui, que não é o Josué, o sucessor de Moisés, lá é um outro. Aqui é o sumo sacerdote Josué. Possivelmente ele nasceu na Babilônia. Eles foram levados, seus pais, cativos para a Babilônia, e eles ficaram lá por volta de 70 anos. E Josué, ele nasceu lá na Babilônia. E eu acredito que os seus pais contaram para ele como era servir o Deus de Israel. Os seus pais liam a Bíblia para ele. Certamente lá em algumas sinagogas que eles criaram, eles falavam dos feitos de Jeová para com eles. E eles estavam no cativeiro da Babilônia. É verdade isso que no capítulo 2, o versículo 7 está escrito: ó Sião, livra-te, tu que habitas com a filha da Babilônia. Então possivelmente ele nasceu lá na Babilônia. E agora, segundo alguns historiadores, diz que não foi na primeira caravana que saíram da Babilônia, mas possivelmente na segunda, com Zorobabel, saíram por volta de quase 50 mil pessoas. E aí Josué veio entre eles. E aí, irmão, ele foi constituído, eram dois líderes, Zorobabel e Josué. E aqui ele foi escolhido para ser o sumo sacerdote. Ou seja, Deus o escolheu para representar o seu povo. E aqui ele é visto no altar, oferecendo sacrifícios a Deus. Todavia, a Bíblia diz que ele estava no altar, o anjo do Senhor estava ali, só que Satanás estava à sua mão direita para se lhe opor. Satanás é aquele oportunista, né? Lá Jó, ele acusou Jó, dizendo: ó, é debalde, Jó não teme a Deus coisa nenhuma. Lá no Apocalipse, ele é visto como o acusador de nossos irmãos. E aqui nós encontramos Satanás. O sumo sacerdote estava ministrando, estava no altar do Senhor, e ele à sua mão direita para se lhe opor. Mas no verso de número 2 está escrito: mas o anjo do Senhor, ou o próprio Senhor, disse a Satanás: o Senhor te repreende, ó Satanás. Sim, o Senhor que escolheu Jerusalém te repreende. Não é este um tição tirado do fogo? Aleluia. Eu quero te dizer, meu irmão, você também é um tição tirado do fogo. Você já percebeu da onde Deus te tirou? Você estava pior do que num cativeiro babilônico. Deus te tirou das trevas e te trouxe para a sua maravilhosa luz. E ele te escolheu, como o anjo diz aqui, ó, o Senhor que escolheu Jerusalém te repreende. Quantas vezes Satanás vem para apontar o dedão para você, dizer: você não merece ser salvo, você não merece isso e aquilo. Mas Deus vem e te justifica. Aleluia, porque o nosso justificador se chama Jesus. E eu acho lindo essa passagem bíblica, porque está escrito no verso 3 que Josué, vestido de vestes sujas,
ele estava diante do anjo. A gente não sabe aqui que tipo de pecado Josué havia cometido. Alguns tentam afirmar que não era coisa muito séria, que ele estava em alguma desobediência. Outros falam uma outra coisa, mas verdade é que Satanás não precisa de um motivo contundente para nos acusar. Não, por pequenas coisas o diabo aponta o dedo para você e te acusa. Mas a Bíblia diz: quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? Se é Deus quem os justifica, quem os condenará? Pois é Cristo que morreu por nós. Eu vejo aqui a justificação pelo ato do nosso Senhor Jesus Cristo. Sabe por quê? A Bíblia diz, 1 João 1:7, que se nós andarmos na luz, como Ele na luz está, nós temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de alguns pecados? De todo o pecado. Aleluia. Não importa o que você tenha feito, não importa o que você tenha praticado, se você prostrar diante de Jesus, reconhecendo a sua miserabilidade, a sua pecaminosidade, as suas fraquezas, as suas debilidades espirituais, e dizer: Senhor, me perdoa. Sabe o que Jesus te faz com você? Ele te leva até o alto do Calvário, no chuveiro da regeneração, e Ele te dá um banho de carmesim. Você fica limpo. E é interessante que Jesus não apenas perdoa, Ele purifica também. E sabe o que é purificar? O processo da purificação não é apenas perdoar, não. É não deixar praticar mais o referido pecado. Cristo não somente nos perdoa, Ele nos purifica também. E purificação tem um sentido de justificação. Opa, é a mesma coisa quando você vê na rua uma pessoa de quase 2 metros de altura batendo numa criança. E aí chega o pai da criança mais alto do que ele e pega aquela criança, a justifica, põe atrás dela e diz: não, nela você não vai bater. Primeiro você vai bater em mim. Se conseguir bater em mim, depois você vai bater nela. Primeiro você tem que bater em mim. Ou seja, irmão, isso é justificação. Quem te justificou foi Deus. Olha o que aconteceu. A Bíblia diz que naquele momento, então falou, ordenou aos que estavam diante dele, dizendo: tire-lhe estas vestes sujas. E a ele disse: eis que tenho feito com que passe de ti a tua iniquidade, e te vestirei de vestes novas. Dá para você dar um glória a Deus? Que Ele trocou as suas vestimentas. Ao invés agora de vestimentas de vergonha, agora você tem vestimentas de louvor. Aleluia! Você foi justificado pelo Senhor. Ele nos justificou. E você tem uma nova vestimenta. Aleluia! E o que me chama a atenção, e disse: ponha-lhe uma mitra limpa sobre a sua cabeça. Uma mitra limpa. A Bíblia diz que Deus nos fez para Cristo reis e sacerdote. Não tem rei sem coroa. Nós temos a coroa. É por isso que no Apocalipse 3:11 está escrito: ó, guarde o que tens, para que ninguém tome a sua coroa. Tem uma coroa que Deus colocou em suas mãos e em sua cabeça. Você tem uma coroa na sua cabeça. E aí, fechando as cortinas aqui, puseram a mitra limpa sobre a sua cabeça e vestiram de vestes novas, limpas. E depois do ponto e vírgula, e o anjo do Senhor estava ali. Quantos creem que o Jesus está aqui nesta noite, irmão? Não importa o que você tenha feito,
A não ser que você está acostumado e gostando do pecado. Alguns pecadinhos de estimação. Mas tem uma coisa, se você se arrepender, o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. João escreveu, vocês têm pecado, mas tem uma coisa, se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e fazer o que mais? E nos purificar de toda a injustiça. Fique em pé.